Olá, guerreiras, a paz seja convosco, amém? Vamos para mais uma aula de intercessão hoje. Aqui, né, é a quinta aula de intercessão hoje, né? E nós vamos falar, o título de hoje é Interceda olhando para o que Deus fez. Interceda olhando para o que Deus fez. O carro-chefe hoje da aula é Êxodo 32, capítulo 32, versículos do 10 ao 14. Nós vamos discorrer aí por esta aula de hoje. Interceda olhando o que Deus já fez. Esta é a aula de hoje. Vou deixar para vocês um outro versículo escrito aqui em Lamentações 3:21. Está dizendo assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vamos buscar aquilo que o Senhor, a semente que o Senhor plantou para que a chama do primeiro amor não se cesse, não se apague. Então vamos trazer à memória aquilo que Deus plantou no nosso coração. Amém? Eu quero trazer aqui a memória de vocês. Vamos falar um pouquinho de novo de Moisés. Moisés, ele nos impressiona com a sua oração, né? A sua oração intercessória. Moisés foi um intercessor diante de Deus e a Bíblia revela isso, né? Ele foi o intercessor pela nação israelita, né? A primeira experiência de Moisés foi lá no Monte Sinai, né? Ainda com as tábuas das leis na mão, Deus mostra para ele o que o povo estava fazendo, se prostituindo, né? Diante do bezerro de ouro, né? E Deus, naquele momento, Deus olha para Moisés, né? E demonstra sua ira, né? Naquele momento. E nós vamos ler aqui, no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 10. Nós vamos ler aqui. Peraí, amadas, tem que ficar um pouquinho longe, que a gente já não enxerga tão bem assim, né? 32:10 aqui. 32:10. Agora, pois, deixe-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tirastes da terra do Egito com grande força e com forte mão? Versículo 12. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissesse: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possua por herança eternamente. Nós lemos até o 13, tá, amadas? E aí nós vamos explanar aqui um pouquinho, dizendo em relação a essa ira que o Senhor se levantou contra o povo, e aí foi a primeira intercessão de Moisés diante de Deus. Moisés, naquele momento, trouxe a memória do Senhor. Qual foi a promessa que ele fez para o povo de Israel? E por que ele ia deixar o povo padecer daquela maneira?
né? Por que que ele ia destruir o povo daquela maneira? Então essa foi a primeira intercessão de Moisés diante de Deus, né? Para com o povo de Israel, né? E aí o Senhor, né, volta e olha para Moisés, né? Eu fico imaginando que difícil, né? Que decisão difícil, que situação difícil, né? O povo tinha ofendido ao Senhor. E Moisés era o líder desse povo, né? Mas ao mesmo tempo ele servia ao Senhor. Olha que decisão, que situação difícil. E às vezes, amados, nós nos encontramos em situações difíceis assim, né? Eu tenho me encontrado em situação difícil assim, né? Mas o Senhor é aquele que nos traz à memória para que foi que Ele nos chamou. Para que foi que Ele te chamou. Ele é Deus em todo o tempo. Ele não muda, né? Mas Moisés passou por uma difícil situação ali, de confronto com o Senhor, né? De trazer a memória do Senhor. Para que foi que o Senhor tirou mesmo o povo lá do Egito, né? Mas ao mesmo tempo ele não queria ofender ao Senhor, né? Era com muito respeito, com muito amor, né? Com muita fidelidade ao Senhor, né? Que ele falou com o Senhor. Porque ele era o líder, né? Então ele se viu ali naquele momento como o intercessor, né? Daquele povo. Mas ao mesmo tempo ele era servo. Ele estava na condição de servo do Senhor ao mesmo tempo, né? E aí Deus olha e fala, o que que eu estou fazendo, né? Oh, meu Deus do céu, que maravilha, né? E devemos, né, entender que Deus é soberano, né? E que ele não estava obrigando Moisés a aceitar aquela situação, mas ele estava indignado com aquela situação, furioso com aquela situação, porque o povo havia visto todos os sinais, tudo aquilo que o Senhor tinha para fazer. O povo tinha visto, né? Tudo aquilo que Deus tinha feito. E tudo aquilo que Deus tinha dito para Moisés, tudo aquilo que Deus tinha direcionado para Moisés, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus estava desafiando Moisés, né? A liderança de Moisés. Vamos ver se agora, né? Se você é um líder mesmo, né? De excelência, né? Naquele tempo, o povo, né? Eles andavam, né? O povo daquela época, eles andavam de cavalo, eles andavam de carroça, né? Eles andavam a pé, né? E era o povo que clamava ao Senhor, né? O povo de hoje é o povo que anda de ônibus, metrô, né? Trem, apertadinho aí, mas anda, né? Ou com seu carro, ou com seu carrão de luxo, né? Mas qual é a diferença daquele povo para o povo de hoje, né? Não é nenhuma diferença em relação à murmuração, à falta de fé, né? Então, que nós possamos interceder olhando o que Deus já fez, trazer à memória do povo aquilo que Deus já fez na vida de cada um, né? Para que nós possamos seguir, né, adiante, né? E que nós possamos vencer os desafios, porque uma intercessão ela é justificada na perseverança. Quando nós perseveramos ali, ela é justificada, né? Então, que nós possamos perseverar na nossa intercessão. E quando nós perseveramos na intercessão, né, nós alcançamos os ouvidos e os olhos de Deus com cheiro, e a narina com cheiro suave e agradável
na presença do Senhor. Moisés, na verdade, estava sendo desafiado a uma intercessão que justificasse a perseverança de Israel. A intercessão de Moisés acabou servindo para ressaltar o testemunho da integridade divina aos olhos dos egípcios. Moisés foi um grande intercessor na presença do Senhor. Ele intercedeu e clamou pelo povo ali para que Deus não destruísse o povo. E aí nós vamos ler aqui no capítulo 14. No versículo 14, amados. Nós continuamos no capítulo 32, versículos do 10 ao 14. Agora eu vou ler para vocês o 14, que a gente só tinha lido até o 13. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao povo, por conta da intercessão de Moisés. Deus se arrependeu. Deus se agrada da intercessão e responde àquele que clama com sinceridade e fé. Quando eu estava estudando essa aula aqui, Deus me trouxe à memória um momento, ainda quando eu não conhecia a Cristo, de andar com Ele. Conhecer a Cristo, todo mundo conhece a Cristo, mas de andar com Ele, de pagar o preço, de ser justificado por aquilo que foi feito lá na cruz, esses são poucos. E eu fumava, antes de conhecer a Cristo, eu fumava antes de andar com Cristo, conhecer, todos nós conhecemos, eu fumava, e meu marido fumava, bebia, usava droga, E por diversas vezes, amadas, eu me vi sentada num degrau na casa onde eu morava, era de aluguel, fumando e conversando com Deus e falando: Senhor, guarda a vida dele, eu não sei nem onde ele está nesse momento, mas guarda a vida dele, entra com providência, traz de volta para casa, são e salvo. Quantas vezes eu fiz isso? Foram diversas vezes, Eu já intercedia pela vida dele, nem sabia que eu já era uma intercessora, E que Deus já me levantava, ainda sem conhecer a graça, sem conhecer a Cristo, De andar com Ele. Mas eu já clamava ao Senhor, E buscava a face do Senhor. E graças a Deus, Deus, nos deu a vitória. Quem conhece Marcos hoje, e não conhece a história do Marcos, não conhece a nossa história, não sabe que isso aconteceu, Isso foi uma amizade de infância que ele encontrou e que quase acabou com a nossa vida. Mas Deus já sabia o que ele tinha reservado para nós. E depois de tantas tentativas, foi um ano longo, e a gente acabou se mudando da onde a gente estava, E mudou justamente para onde a gente hoje congrega, Onde a gente hoje se alimenta da palavra, para a honra e glória do Senhor. E nunca mais saímos de lá. Faz 18 anos, amados. 18 anos que nós estamos na presença do Senhor para a honra e glória do Pai. Isso foi só uma das coisas que Ele fez por nós, As coisas que o Senhor fez por nós foram grandes coisas. E como nós lemos aqui, Deus se agrada da intercessão e responde
aquele que a ele clama com sinceridade e fé. Andar com Deus implica em um relacionamento íntimo, que por sua vez implica em intercessão para que seus planos e propósitos venham à luz. Israel chegou a Canaã e se tornou nação porque um homem obedeceu ao chamado de Deus. Liberou o povo e foi o seu intercessor diante de Deus. As suas orações intercessórias sempre louve ao Senhor por tudo o que ele já fez. Eu louvo a Deus por tudo que ele já fez em minha vida, por tudo que ele já fez na minha família, por tudo que ele é para mim. Né? O nosso papel quanto intercessor, amadas, é orar pelos nossos líderes espirituais, né? Eu sempre digo, né? A gente precisa clamar de joelhos pela família sacerdotal, né? Porque a bênção ela vem do altar para a igreja. Se a família sacerdotal não estiver de pé, coberta, firmada na presença do Senhor, a igreja também padece. Nós temos que orar pelos nossos líderes espirituais, né? Pela família sacerdotal. Nós temos que orar pelos nossos líderes, né? Eu, por exemplo, né, tenho minha líder de mulher, né? Eu tenho que orar por ela, pela minha líder, né? Para que Deus venha abençoar, né? Para que Deus venha livrar de todo o mal, né? Eu, quanto líder de intercessão, tenho que orar pelos meus liderados, para que Deus venha livrar, guardar, esconder debaixo das tuas asas. Porque nós temos que nos entregar em oração. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquilo que Deus fez lá no tempo de Moisés, no tempo de Israel, né? No tempo de Isaac, no tempo de Abraão, né? O que Deus fez com eles, por eles, para o povo, Deus continua fazendo até hoje. Nós só temos que ajoelhar, tomar a posição de servos e não esquecer o que Deus já fez, né? E ficar olhando só para o que venha mais, que venha mais, que venha mais. Não, eu alcancei esse livro aqui, agora eu vou buscar o próximo livro. E o livro que eu alcancei, eu tenho que ser grata por ter alcançado ele, né? Porque foi o que Deus fez por mim. Deus já fez muito por mim, né? Deus tem cuidado de mim, cuidado da minha casa. Deus tem cuidado de ti, tem cuidado da tua casa. Ele é o mesmo. Ainda que os montes se abalem, ainda que os montes se transportem, ainda, Deus é o mesmo e será o mesmo para sempre. É aquele que guarda você e a sua casa, que guarda a sua igreja, que guarda os seus líderes, que guarda a família sacerdotal e que temos que estar na presença do Senhor, orando, guardando a vida dessas pessoas. Quanto intercessor, nós temos que estar na brecha. O que Deus quer que façamos é livrar aqueles que oramos através da nossa oração. O que Deus quer que nós façamos é livrar aqueles que nós oramos com as nossas orações. É isso que Deus quer que nós façamos. Que nós tenhamos intimidade com Ele. É isso que o Senhor quer. A nossa intimidade com Deus tem que ser limpa, clara, hein? Nós temos que ser um intercessor limpo na presença do Senhor, né? Nós temos que estar com sinceridade na presença do Senhor e fé naquilo que Ele pode fazer por nós.
porque o Senhor pode fazer infinitamente mais. Ai, Senhor, Senhor, eu quero um fusquinha, Pai, me dá um fusquinha, porque eu preciso tanto de um fusquinha, Senhor. E às vezes o Senhor está querendo te dar um carro muito melhor, e você está lá só pensando no pouquinho, e o Senhor quer fazer muito mais. E o Senhor vai fazer muito mais através da tua oração. Você será o diferencial lá na sua igreja. Você será o diferencial, um líder de excelência lá na sua igreja com oração e súplica na presença do Senhor. Porque um intercessor de Deus, ele tem que estar firmado na rocha, que é a palavra. Ele tem que estar firmado. Por causa de um intercessor, Deus não destruiu a nação, porque Deus estava tentando tirar o melhor. Por causa de um intercessor, Deus não destruiu uma nação, porque Moisés se colocou na brecha pelo povo. Moisés se entregou e foi diante de Deus com autoridade de intercessor, com sinceridade e fé no Deus que ele serve, que é o Deus que nós servimos. O mesmo Deus que Moisés serviu é o mesmo que nós servimos. É o mesmo. Nós não precisamos de imagem A, imagem B, nós precisamos de Deus, buscá-lo face a face. Né? Nós não precisamos de outra coisa. Nós temos que buscar a face de Deus, Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O Senhor deixou o Espírito Santo para que ele nos conduzíssemos, para que nós tivéssemos a direção. Assim como ele deixou lá para o povo de Israel, lá quando Moisés estava guiando, né? O Senhor deixou para eles a coluna de dia, era sombra, de noite era de fogo para aquecê-los. Amém? Que nós possamos levar isso. Em suas orações intercessórias, sempre louve ao Senhor por tudo que ele é e já fez. Cite respostas passadas como Jeremias fez. Então que nós possamos, né, sempre nos lembrar daquilo que nós éramos, mas não para destruição, e sim para a honra e glória do Senhor. E nos lembrar daquilo que Deus fez conosco, que foi o nosso melhor. Então que nós possamos, né, lembrar. Quando eu lembro, né, das coisas que Deus já fez por mim, oh Senhor maravilhoso, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Né? E quando eu falei aqui para vocês, né, do que acontecia, não para destruição, mas e nem para envergonhar meu esposo, não, porque ele é um excelente esposo, excelente marido, uma pessoa assim, bem parceira, um ótimo pai, um excelente pai, né? Ele é, e não para envergonhá-lo, mas sim para honrar o nome do Senhor por aquilo que ele fez por nós. Em nome de Jesus, que o Senhor venha honrá-las. Por isso nós estamos aqui fazendo. Que o Senhor venha cobrir a cada uma de vocês em nome de Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Ele é aquele que faz, é aquele que cobre, é aquele que guarda, é aquele que levanta o que está caído. É Ele, é esse que vai fazer por você infinitamente mais. Ainda que os montes se abalem, ainda que os montes se transportem, o Senhor, por todavia, não se esquecerá de ti, porque assim diz a palavra. Ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho, eu, por todavia, o Senhor teu Deus, não me esquecerei de ti. É assim que o Senhor trabalha. É assim, é no oculto que Ele trabalha. E é assim que Ele vai continuar trabalhando. Ele vai usar os seus para fazer a obra dEle. Se não for nós, será outro. Mas nós estamos aqui
como soldados aprovados na presença do Senhor, fazendo o melhor para Ele. Fique com Deus, amadas. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá.
cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar.